Olá, bem-vindos. Imagine um país inteiro vibrando ao som de um apito. Milhões de pessoas paralisam suas rotinas, esquecem problemas, dívidas, injustiças e se entregam a uma paixão que parece maior que a própria vida. O futebol, no Brasil, não é apenas um esporte. É espetáculo, é religião profana, é identidade emprestada. Mas por trás da euforia, existe um mecanismo silencioso e poderoso de alienação. A partir de agora, vamos mergulhar nesse tema sem meias palavras, sem nenhuma romantização, e refletir sobre como o fanatismo futebolístico molda comportamentos, aprisiona mentes e mantém uma nação distraída. O futebol no Brasil deixou de ser apenas um esporte há muito tempo. Ele se transformou em uma verdadeira religião, quase como uma paixão avassaladora que une milhões de pessoas. Para muitos, é a identidade que define quem são, um jeito de escapar das frustrações do dia a dia. Você já percebeu como em dias de jogo, as ruas ficam cheias de torcedores, todos vestidos com as camisas dos seus respectivos times, com toda aquela euforia? É uma cena que impressiona e também preocupa. Esse fanatismo pode ser perigoso, funcionando como um ópio perfeito para uma nação que muitas vezes não consegue enxergar soluções reais para seus problemas. Em vez de discutir questões importantes, a galera se perde nas rivalidades e nas alegrias do futebol, esquecendo de olhar para o que realmente importa. E com isso, ele dá tribo a quem não tem causa, dá heróis a quem não tem liderança, dá emoção barata a quem não tem perspectiva. O torcedor médio não torce apenas para 11 jogadores. Ele projeta neles toda a sua frustração, todo o seu desejo de vitória que falta na vida real. Quando ele grita campeão no estádio, é como se aquele título fosse dele, como se aqueles milhões no bolso do craque pingassem na sua conta. É uma ilusão pura, mas uma ilusão que consola. E quem precisa manter um povo quieto e conformado sabe muito bem disso. É como se o futebol fosse uma válvula de escape, onde a paixão se transforma em esperança. Por exemplo, você já reparou como a vitória do seu time pode fazer o dia parecer mais brilhante? O torcedor, acalorado, se agarra a essa emoção, como se a felicidade do time fosse a sua própria. E no fundo, isso tudo é um jogo de manipulação, onde a alegria momentânea serve para distrair de problemas maiores da vida. Afinal, quem não gostaria de viver um pouco de magia em meio ao caos? O fanatismo no futebol leva à violência, tanto física quanto verbal, e cria uma divisão absurda entre rivais que, na real, nunca se encontraram. É triste ver pessoas se endividando por causa de ingressos, camisas e pay-per-view, não é? E tudo isso para passar horas debatendo sobre quem foi melhor em uma temporada ou se aquele pênalti foi justo ou não. É um desgaste total. Além disso, tem a manipulação escancarada, apostas fraudulentas, resultados combinados, federações corruptas. E mesmo assim, o torcedor defende o sistema com unhas e dentes, como se isso fosse um troféu. Admitir que tudo isso é uma podridão seria como reconhecer que perdeu anos da vida por nada. E você, já parou para pensar nisso? O futebol pode até ser apenas um entretenimento leve, como algo que você assiste de vez em quando, sem sofrimento, sem se identificar tanto, sem fanatismo. É como um passatempo, não uma paixão obsessiva. Não tem nada de errado em assistir a um bom jogo com amigos e uma cerveja na mão. Mas o problema começa quando isso se torna o motivo da sua vida. Tipo quando você fica tão envolvido que se esquece de aproveitar os momentos simples. Imagine só, perder um final de semana inteiro por causa de um jogo, ou deixar de fazer planos porque a partida é mais importante. É aí que a linha entre diversão e obsessão se esvai, e o que deveria ser uma alegria se transforma em uma fonte de estresse. O ideal mesmo é encontrar um equilíbrio, curtir o jogo e a companhia, sem deixar que ele domine suas emoções. Para quebrar esse ciclo, algumas atitudes práticas podem ajudar. Que tal começar a discutir mais sobre o que acontece fora do campo? A gente pode se envolver em questões mais importantes, como estudar, aprender algo novo, adquirir conhecimento em algo útil, ou mesmo praticar bons hábitos e ter mais contato com amigos e familiares. Outra ideia é apoiar iniciativas que promovam a educação e a conscientização,
de modo que as pessoas possam abrir suas mentes para que não vejam no futebol o único norte de suas vidas. Isso pode ser algo benéfico e transformador, pois as pessoas começam a desenvolver a consciência de que é tudo uma grande perda de tempo e de energia. E no final, só sai ganhando quem é jogador, dirigentes de clubes, patrocinadores e a mídia. Mas, para quem está muito dependente e fanático pelo futebol, seja para o que for, é preciso, primeiramente, se conscientizar de que isso não está agregando nada de bom para a sua vida. O problema é que isso não é nada simples, pois é algo cultural e passado de geração para geração. É preciso uma quebra de paradigma e despertar, libertar-se dessa alienação que aprisiona. Depois disso, há alguns passos a serem dados, para que, aos poucos, esse entretenimento deixe de ser o protagonista para se tornar, no máximo, um mero coadjuvante. Vamos a eles. Primeiro, reduza drasticamente o consumo. Assista no máximo um jogo por final de semana, sem pré-jogo, sem pós-jogo, sem mesa redonda. Trate como um filme qualquer, ou seja, acabou e ponto. Segundo, proíba-se de discutir futebol no trabalho, no WhatsApp ou em qualquer lugar que não seja com amigos muito próximos, e mesmo assim, com moderação. Você vai perceber quanto tempo sobra. Terceiro, substitua o tempo. Cada hora que você tiraria para ver um jogo qualquer, vira hora de leitura, curso online, exercício físico, aprendizado de idioma ou de uma habilidade que gere dinheiro. O cérebro aceita o novo hábito mais rápido do que você imagina. Quarto, pare de comprar produtos do clube, como camisa, ingresso, pay-per-view ou streaming. Quando o bolso dói, a paixão esfria rápido. Quinto, questione a identidade. Pergunte-se honestamente: o que eu ganho sendo palmeirense, corintiano ou flamenguista? Se a resposta for orgulho ou pertencer a algo, perceba que esse orgulho é emprestado e esse pertencimento é fictício. Sexto, exponha-se a outros esportes e outras formas de entretenimento que exigem mais do cérebro. Basquete, xadrez, documentários, livros de história, filosofia. Você vai descobrir que dá para sentir emoção sem desligar o raciocínio. E por fim, o sétimo. Desative notificações de aplicativos de futebol e saia de grupos de torcida. O algoritmo foi feito para te manter viciado. Então, corte o suprimento. Voltando ao cerne da questão. É importante que isso seja encarado como uma distração leve, certo? Algo que se acompanha eventualmente, sem dor, sem carregar identidade exagerada, sem devoção cega. Funciona como lazer, não como obsessão. Por isso não tem problema nenhum em ver uma partida do seu time ou da seleção de vez em quando, como mera distração ou recreação. Mas o risco aparece quando isso passa a ocupar o centro da existência, cujo envolvimento é tão grande que os instantes simples da vida ficam esquecidos. Pense bem. Sacrificar um fim de semana inteiro por causa de um jogo, ou cancelar compromissos porque a partida parece prioridade. Nesse ponto, a fronteira entre diversão e dependência desaparece. E aquilo que deveria trazer prazer acaba virando motivo de tensão. O caminho saudável é buscar equilíbrio, aproveitar o espetáculo e a companhia, sem permitir que uma mera partida controle suas emoções. Enquanto milhões de torcedores fanáticos continuarem tratando 22 milionários em campo, chutando uma bola, como questão de honra pessoal, o Brasil continuará exatamente onde está, gritando no estádio, chorando com a taça e acordando na segunda-feira dentro da corrida dos ratos para a mesma vida de sempre. Por isso, a libertação começa quando você percebe que o seu time não precisa de você, mas você precisa desesperadamente do seu tempo, da sua energia e da sua lucidez. Desligue a TV, abra um livro e leia um pouco, faça algo de bom para você. E comece hoje. Sua vida real está esperando do lado de fora do campo. Se essa reflexão fez sentido para você, se tocou em algo que talvez você nunca tivesse parado para pensar, então compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ajude a espalhar essa mensagem. O futebol pode ser apenas diversão, mas a vida real exige consciência. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, a sua lucidez vale mais do que qualquer taça. Até a próxima!